Muito bem, começando mais um episódio do nosso querido, amado, é claro, nosso podcast Adoção é Mais, comigo Marcos Dias e a minha companheira eterna, musa, minha esposa e também hosts desse podcast que a gente adora e já fazia muito tempo que a gente não participava e não dava para você as graças, mas estamos de volta, graças a Deus, estávamos com muitas saudades, não é isso, Aline? Isso mesmo. Nossa, um hiato aí de praticamente um ano, né? Praticamente. E a gente trouxe hoje um tema muito relevante que vocês pedem sempre para nós e que é muito natural. Nós passamos por isso, então temos aqui toda a qualidade de fala para trazer para vocês. Exatamente. Qual é o Olha, tema de hoje? nosso tema sensacional de hoje, trazendo para você aquela perguntinha que todo mundo faz, né? Principalmente quem é pretendente, aspirante, ou mesmo quem já é, né? Um papai, uma mamãe, enfim. Como lidar com as dúvidas das crianças sobre a adoção? Olha só, hein? Pois Vamos, é. vamos começar a destrinchar, começar com a linha que afinal de contas, né? A gente sempre fala que isso é uma pergunta muito pertinente e nós, né, enquanto papais e mamães aqui, também lidamos com isso e foi um fato. Então eu creio que dessa forma, mais uma vez, um episódio elucidando as suas dúvidas, trazendo sempre para você que é pretendente, para você que é papai, futura mamãe, assuntos que têm a ver com esse contexto de uma forma muito conversada, como a gente fala, né? Apesar de a Aline ter a sua formação na área de serviço social, a gente nunca vai tratar de forma muito técnica, é um bate-papo realmente descontraído para que você fique a par de tudo que envolve esse universo chamado adoção. Não é isso, Aline? Exatamente, até porque dúvidas sobre a nossa origem, independente da criança ter vindo via adotiva, as origens fazem parte, né, de toda pessoa. A nossa ancestralidade, as nossas raízes são temas que geram curiosidade. É lógico que quando você já vem de uma família biológica, você já vai conhecer sua avó, sua bisavó, você já vai ter todos os detalhes sobre isso. Agora, quando você é adotado, quando você foi adotado, principalmente em fase já de criança ou adolescente, e aí algumas dúvidas vão surgir, porque você vai ter algumas, a criança, né, ou o adolescente terá algumas lembranças, mesmo que mínimas, sobre esses aspectos. Então, Uhum. quanto mais a gente, enquanto pais, pai e mãe, estivermos abertos a esse diálogo, mais ela se sentirá segura para perguntar, Exato. porque é muito melhor que ela pergunte a nós do que ela engula essas dúvidas Uhum. e fique ali, E é, parada e é o que a gente no, sempre no fala, consciente dela. é o que a gente sempre gosta de destacar em todos esses episódios, né? O grande barato, assim como qualquer outro, né? Outra forma de parentalidade que a gente costuma dizer aqui, é você lidar com transparência, com a verdade. Uma vez que você tem isso, né? Você tem um elo de confiança que nunca vai ser quebrado. Então, seja o mais transparente, o mais reto, o mais objetivo, o mais verdadeiro possível, para que isso se torne cada vez mais natural, como de fato vai se tornando, né? Com Então, certeza. Aline, o que a gente pode começar aqui? Eu vou fazer algumas perguntinhas, né, que com certeza você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo também através do Spotify, com certeza já se perguntou ou teve curiosidade, né, de perguntar e também a criança, o adolescente, vai perguntar em algum momento. Por que eu fui adotado? Onde estão os meus pais biológicos, que a gente costuma dizer, né, que são os genitores, ou melhor, a genitora? Sou diferente das outras crianças? A gente sabe que não, mas isso é uma pergunta bem recorrente. Vou encontrar meus pais biológicos um dia? Não tem necessidade. Mas, enfim, né? É interessante abordar essas perguntas básicas Isso. durante o decorrer do Que processo. tal a gente pensar assim? Fala, repete Tá? novamente cada pergunta e Uhum. a gente vai lembrando se os nossos filhos já nos fizeram alguma dessas, né? Exato. Acho que fica até mais fácil para vocês nos acompanharem. Então, a primeira, como eu falei, essas são apenas algumas das questões que Uhum. são levantadas aí pelos nossos filhos, mas que é importante a gente dar uma pincelada rápida. E é óbvio, é o que a gente gosta de falar, e mesmo os especialistas no assunto, né, falam que não existe uma fórmula, não existe um segredo.
vai da sua capacidade, do seu entendimento e da sua naturalidade, como eu sempre gosto de falar. Então, E o importante é sempre acolher essas sim, dúvidas, acolher o sentimento que a criança ou adolescente está apresentando naquele momento, exato, porque muitos falam, eu prefiro adotar bebê porque ele não vai ter memória, não vai ter essas dúvidas futuramente, mas no nosso caso, nós adotamos 2 bebês praticamente recém-nascidos, e eles também nos perguntaram, porque essas dúvidas sobre as origens, elas fazem parte do processo de desenvolvimento do ser humano. exato, Então, é natural mesmo que eles queiram explorar e conhecer. Até exato. para eles formarem a identidade deles, o pertencimento à nossa família, se apropriarem da vida deles mesmo, para viverem na essência deles. Exato. Bom, vamos lá. Por que eu fui adotado? Certo. Essa pergunta veio da nossa filha primogênita, a Lorena. Ela já teve curiosidade e ela perguntou por quê. E a gente, pelo menos eu, devolvi para ela. Por que você acha que aconteceu isso com você? Por que você acha que você foi encaminhada para adoção? E ela respondeu: porque o Papai do Céu precisava me entregar para um pai e uma mãe como vocês, que iriam me amar, cuidar de mim e que não podiam ter um filho. Eu falei: isso mesmo, mas Matou. você tem alguma outra dúvida sobre isso? Aí ela veio perguntando como foi o processo. Aí eu expliquei que ela veio de uma genitora, que essa genitora talvez tenha engravidado sem a família ter o conhecimento, mas que ela teve muito amor pela Lorena, porque de qualquer forma ela optou por entregá-la em segurança, de forma protegida, para a justiça. E a justiça foi ver o cadastro de adoção, né, pelo Sistema Nacional de Adoção, e encontrou, né, o nosso perfil e viu que ela era a filha que sonhávamos e nos entregou. Exato. E foi assim. Da minha parte, por exemplo, né? Coincidentemente, na época estava passando aquela novela do SBT, né, As Chiquititas, que existem várias historinhas aí, né, relacionadas à adoção, até porque elas estão num abrigo, antigamente eles chamavam de Orfanato. orfanato, né? Na novela eles se referem muito ao orfanato. Então isso foi muito mais fácil e a gente conduziu de forma lúdica, né? Inclusive com o nosso pequenino que está aqui hoje, também presente, né? A gente sempre tratou de forma lúdica no início, até porque a criança não tem esse entendimento. Exatamente. Henrique está aqui na plateia assistindo hoje. Isso aí. Vai participar logo mais também dos nossos episódios, né? Falando um pouquinho. Bom, a segunda, né? Se a gente pode se elencar assim numa ordem cronológica, onde estão os meus genitores, os pais biológicos, né? Nossa, essa pergunta teve que ser realmente bem desafiadora para responder, porque na verdade nem nós sabemos. Então expliquei para ela o segredo de justiça, em que quando a pessoa, a genitora, escolhe doar, entregar a criança para adoção, existe o sigilo em justiça. Então, se ela tomou essa decisão em plena faculdade física, mental, psicossocial, ela tem todo o direito de preservar a identidade dela. Então, no caso, nós não temos acesso a endereço, onde ela está atualmente, até porque, mesmo que tenham gravado, ou mesmo que tenham indicado o endereço na época em que ela morava, tanta coisa acontece na vida da gente, né? Ela pode ter mudado de residência, a gente nem sabe se ela está viva ainda. Os outros familiares também, se ela tiver, talvez nem saibam da sua existência. Então, eu fui explicando tudo isso para a Lorena. Fomos, né? Fomos explicando tudo isso. Filha, olha, é o seguinte, a gente só tem acesso ao que ela disse lá no fórum, na época da sua entrega voluntária, mas que
até onde a gente sabe, ela estava bem, tanto é que para você chegar a esse ponto de entregar uma criança para adoção, você passa por toda uma avaliação psíquica e social, e ela tem direito a escolher, independente da família dela aprovar ou não. Então, no caso, só quando você tiver 18 anos que você vai ter acesso ao processo, aí sim, a gente vai receber endereço dela e tudo, e se você quiser, a gente vai com você até ela e pergunta se ela tem interesse em te conhecer, pergunta por que ela te entregou. E é isso. Isso Exato. se você quiser. Aí ela Também. acho que ficou satisfeita com a resposta, porque nunca mais Sim. nos perguntou. E além daquilo que eu já repito, né, venho repetindo durante todos os episódios, trate com mais naturalidade possível, como deve ser, né? Como a gente costuma utilizar dessa forma também, natural, porque é de fato natural. São os meios que são diferentes, né? A forma de você conduzir, não existe fórmula de como você cuidar, de você educar, cada caso é cada caso. Falando nisso, né, de entrega voluntária, a gente aborda, né, esse tema em um dos nossos episódios. Eu não me recordo agora, você que é boa É para o 4 ou 5. É o quarto ou quinto? Isso, Legal. a entrega voluntária para adoção. Então, você que está assistindo, ouvindo esse episódio, volta lá um pouquinho, lá no quarto ou quinto episódio, você vai saber um pouquinho mais. Maratona desde o primeiro. Isso vale a pena. Aliás, né, temos tendo bastante feedback sobre maratonarem esses episódios e vai muito bem. Você que está interessado sobre o assunto, que já está em vias de fato, vale muito a pena. Conhecimento nunca é demais. Exato. Mais uma perguntinha. Sou diferente das outras crianças? Essa, eu vou começar pelo Henrique. O Henrique, ele demorou um pouco mais do que a Lorena para ter acesso a esse mundo mesmo da adoção. Porque a Lorena, ela com 3 para 4 anos, já começou com as perguntas. O Henrique, por mais que a gente contasse histórias lúdicas, ele só começou mesmo a perguntar aos 5 anos. Então, uma das primeiras perguntas dele foi: eu nasci de uma barriga, né, mãe? Não foi só do seu coração. Eu falei: filho. Ah, então tem uma mulher barriga, né? Aí, onde ela tá? Eu falei: não sei, ela só entregou você para a mamãe e o papai te amarem e cuidarem e protegerem e te amarem por toda a vida. Ele: E esses dias eu peguei, assim, uma conversa dele com a Lorena no ar e eles estavam conversando sobre adoção. E eu percebi naquele momento que ele estava elaborando melhor a história dentro dele mesmo, que ele estava conversando com ela e tirando as dúvidas dele. E eu achei muito bonito a maneira como a Lorena estava tendo toda uma paciência, toda uma delicadeza, toda uma naturalidade em tirar as dúvidas dele. E no final ela falou assim: e se você quiser depois tirar mais alguma dúvida, você fala com a mamãe ou o papai. E ele acho que ficou satisfeito ali, porque não veio mais perguntar, não. É o que a gente fala, né? À medida que vai crescendo, vai tendo um maior entendimento, as outras perguntas vão surgir, como de fato vem surgindo, né? O que a gente elaborou são essas pequenas perguntas que são mais recorrentes para que você possa ficar mais a par desses assuntos. Bom, uma que a gente não pode deixar de destacar, porque a gente está com o tempo, né, corrido aqui, mas para que a gente possa, pelo menos, né, abordar esses principais temas, as principais questões aqui, que é: vou encontrar os meus genitores algum dia? Nossa, a Lorena chegou numa fase, essa ela não me contou, ela veio me contar depois de um tempo, que quando ela ia passear no shopping ou em excursão de escola, ela ficava com receio de encontrar a genitora dela e ser sequestrada. Eu falei: de onde você tirou isso, filha? Ela: não sei, mãe, mas eu ficava com medo dela me roubar de vocês. Eu falei: não. Aí abracei ela, falei: não, você está segura com a gente. E mesmo quando você vai à excursão, a algum passeio, ela não sabe onde você está, é segredo de justiça. Até onde nós conhecemos o processo, nós sabemos que está tudo seguro. Então, você me fala se isso acontecer novamente, se você não quiser ir ao lugar porque está com esse receio, para a gente tirar todas as dúvidas e você realmente ir se tiver se sentindo segura. É a palavra que a gente sempre frisa. E era uma coisa dela. E esses dias eu perguntei, né? Porque
Agora ela está com 14 anos, então ela já tem um pouquinho mais de liberdade. Ela já vai ao shopping, passear com as amigas, às vezes É. ela vai fazer outras excursões da escola em que fica um período mais longo. E ela falou que perdeu, isso passou, ela já não pensa mais, porque se por um acaso a genitora chegar e perguntar o nome dela e quiser falar sobre adoção, ela já vai bloquear naquele momento. Ela fala assim: é? Sim, eu sou a Lorena, mas o que você quiser falar de mim, você tem que tratar com os meus responsáveis. Então, assim, agora ela já está se sentindo mais empoderada em relação à história dela. Ela fala com muita naturalidade, inclusive quando ela ela muda de escola ou em algum ambiente ela precisa abordar sobre adoção, ela praticamente dá uma aula. Exato. A Lorena, nessa parte, já está muito. Ela está Ciente da muito história, né? ciente da história e ela sente que aquilo é um aspecto da vida dela, mas que não a torna diferente de ninguém, que é apenas uma via pela qual ela chegou para a nossa família. É. E eu espero que seja assim também com o Henrique, conforme ele vá crescendo, que a gente dá toda essa liberdade para eles. Isso. Bom, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que nem todo mundo lida de forma muito tranquila com isso. Aí a gente tem que entrar num outro tema, que é a importância do apoio profissional, né, Aline? Nessa questão, Sim, destacar a importância de buscar um apoio profissional também especializado, né? até porque a gente está falando da nossa realidade. É. O nosso lugar de fala é com bebês que vieram da entrega voluntária para adoção, Exato. não de crianças que vieram de SAICAS, né, que são Sim. serviços de acolhimento institucional, crianças que já passaram pelo processo de serem, entre aspas, devolvidas ao abrigo. Que ainda existe, infelizmente. Infelizmente ainda existe. Inclusive, eu estava vendo os dados esses dias, 10% das crianças que foram adotadas o ano passado passaram em algum momento por essa parte por esse aspecto da devolução durante o estágio de convivência. Você compartilhou comigo, eu achei isso um absurdo, né? A gente vai fazer depois um eu acho que EP só sobre isso. E tem a questão também da convivência, dos traumas, da falta mesmo de manejo dos adotantes, dos pais, em lidar com traumas das crianças, dos adolescentes, das aspirações, dos comportamentos, dos modos de ser deles, porque cada criança, cada pessoa é única nesse mundo. Então, a gente tem que estar disposto a abraçá-la, acolhê-la como um todo. E, muitas vezes, o pai ou a mãe que entram na fila para adotar, eles buscam uma perfeição, buscam preencher um lugar de solidão, às vezes é um lugar de um filho que partiu, às vezes é algum aspecto da vida em que ele não foi realizado e não tem jeito. Filho é para a vida toda, E gente. o que é para destacar também, né? Assim como um filho biológico, você não tem essa. Você olhou na embalagem, gostou, depois, durante o período, você vai lá, abre a embalagem, não é como eu gostei, não é como eu imaginava, e devolve. Assim como existe no processo biológico, a adoção é a mesma coisa. Uma vez que você tomou essa decisão, tem que levar adiante. E eu digo mais, né? Por isso que a gente sempre alerta, a gente nunca romantiza a questão da adoção, muito pelo contrário, a gente mostra a vida como ela é, os fatores positivos que são infinitamente maiores e os negativos também. E um fator que a gente sempre gosta de abordar é justamente essa questão. Esteja ciente de que você realmente está apto, não só, né, através do fórum, do psicólogo, enfim, apto mesmo com você. Faça essa pergunta, será que é o momento de partir para essa, né? Se você se sente realmente preparado, faça uma autoavaliação você mesmo, independente da parte técnica, do fórum, você mesmo pode fazer essa avaliação. Não só você, né? Você, o seu parceiro, como a gente também já abordou aqui, você que é pai solo, mãe solo, tome ciência do momento, se está no momento certo para você partir
para essa nova nossa forma de parentalidade, como a gente gosta de destacar, não é isso, Aline? Exatamente. E assim, nós somos suspeitos. Uhum. Eu sou muito realizada por ser mãe Nossa. de duas crianças lindas, incríveis, fantásticas. Eu corujo mesmo, tô nem Exato. aí. E tô aqui para isso, estamos Exato. aqui para isso, né, amor? Exato. Então, a gente apoia todas as formas aí de família. Sim. O que vale é o amor, é esse desejo mesmo de se entregar, se jogar para a felicidade e também para os desafios que uma família impõe, os desafios que a vida nos faz enfrentar, mas estando juntos, tudo é possível superar. É isso aí. Então, é sempre importante. Você que não lida muito bem com esse aspecto, acha que não tem domínio, que não consegue passar de fato para a criança, procure um apoio profissional, um profissional que vai elucidar, vai tratar isso de uma forma mais profissional para abreviar essas dificuldades que a gente tem no caminho, como qualquer outra criação de filhos, sendo biológico ou não, você vai ter, né? Não existe, como eu já falei aqui no início, uma fórmula, cada um lida da sua maneira, até pelo que você tem de histórico familiar, enfim, a gente reproduz muita coisa, né? Com certeza. Isso é fato. Eu falo por mim, né? Eu tive uma educação muito rígida e muitas vezes eu me pego, né? Poxa, será que eu estou passando do limite? Muitas vezes eu sou alertado aqui pela minha querida Aline, né? Acho que a gente também se complementa nesse sentido, né? E é importante, independente do processo, você que é casado, né? Ter essa relação com a sua esposa. Ninguém vive, né? Uma família doriana, como a gente costuma dizer, de propaganda de margarina, tem as dificuldades como qualquer outra, né? Mas principalmente, eu estou fugindo um pouquinho do tema, né? Mas eu acho importante a gente destacar. Tenha essa questão de diálogo, não só com os filhos, mas com a esposa, com o seu parceiro, enfim. É importante vocês manterem isso durante todo o processo, durante toda a sua vida. Vai um conselho aqui do Titio Marcos para vocês. E eu defendo muito que o autoconhecimento é super importante e aproveite. Você que é pretendente ou já está na fila, vá fazendo uma terapia, é sempre bom. Sempre bom. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais você souber se conhecer nos limites, potencialidades, mais você vai estar apto para a sua maternidade, para a sua paternidade, para a sua parentalidade. E é isso. Isso. Antes de vender o peixe, no finalzinho, geralmente a gente fala para você curtir aí o nosso Instagram, também mandar suas dúvidas pelo nosso e-mail. Vou reforçar o que a Aline já falou e que a gente também destacou aqui. Aproveita e dá uma maratonada, porque a gente tem assuntos diversos durante esses 45, hoje o 46º episódio, onde a gente aborda adoção interracial, a adoção homoafetiva, né, a questão profissionais falando, né, principalmente aquela, eu não lembro o nome dela. Tem o Sistema Nacional de Adoção, Exato. Tem a psicóloga também falando sobre adoção entre irmãos, a preparação da família para adoção. Enfim, tá lá no Spotify, todos os episódios completos. Isso. E esperamos que vocês gostem, curtem, compartilhem. Exato. E que a gente agora está voltando com força total, Isso. com muita motivação, mais ainda do que já tínhamos, porque a gente vê a todo momento ainda a mídia tratando a adoção como assistencialismo, e isso não dá para aceitar. E é muito copia e cola, né, Aline? Que a gente gosta sempre de destacar, né? Toda vez que existe uma reportagem, sempre, né, em datas, né, relacionadas ao tema, é muito copia e cola. Porque a conta não fecha, porque tem tantos... Que é culpa do pretendente, que só quer bebê e só tem criança maior disponível para adoção. Só quer bebê, soa meio duplo sentido. Bebês. Só quer crianças menores, né, recém-nascidas, enfim. Mas é importante. Aproveitando também, você quer já falar do livro? Sim, sim. Então vamos lá. Olha aqui, gente. Eu dei um spoiler. Vamos ver com o Maurício aqui a melhor angulação. Prefere na fechada aqui? Isso. Temos um livro aqui muito, muito bacana, da Mariana Tancredi e a Hannah Wood, que se chama Lui e Mila. Era uma vez duas meninas
duas irmãs unidas pelo amor. Então, Lu e Mila são irmãs, elas são diferentes na aparência, mas têm os mesmos gostos e adoram brincar juntas. Apesar de terem vindo de barrigas diferentes, o amor que as une é único. Conheça essas irmãs que vão ensinar uma lição muito especial de amor e amizade. Então, esse é um livro que nós iremos sortear para quem a gente vai lançar essa enquete no nosso Instagram e quem responder a pergunta, já tiver assistido ao episódio, vai concorrer ao livro. Vamos deixar uma palavra-chave aqui? Boa! Vamos deixar a palavra-chave como irmãs. Irmãs? Tá bom. Irmãs. Irmãs, então. Palavra-chave, além de você participar lá através do nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? @adoção é mais, só que sem a cedilha. E o acento. E o acento. Então, @adocão é mais. Aproveitando também esse momento, né? Porque a gente sempre gosta de falar do nosso propósito enquanto surgiu a ideia, né, de produzir esse podcast através da nossa história, das dificuldades que a gente passou, dos momentos tristes, as angústias que a gente viveu. Então, a gente está tentando, através do podcast, para você que é futuro papai, futuro mamãe, minimizar um pouquinho essa angústia, essa ansiedade da espera, através de todo esse material que a gente tem produzido durante esses 45, hoje 46 episódios, para elucidar um pouquinho mais sobre o tema. Isso mesmo, queremos ser facilitadores de vocês e incentivadores de todo esse processo de espera e até a chegada do seu filho ou filha. Isso. E retomando, além do nosso propósito, também a gente despende um pouquinho de tempo para cuidar com carinho, né? Porque a gente não faz de qualquer forma o nosso podcast. Você que é um potencial apoiador, um patrocinador, ou conhece alguém que está relacionado de alguma forma com esse universo, porque a gente também tem que fazer um filtro, né, dos futuros apoiadores. Então, faça uma conexão conosco para que você possa ser um apoiador do nosso projeto do Adoção é Mais. Eu vou deixar aqui o nosso e-mail já, adocãoemais@gmail.com, adoçãoemais@gmail.com, ou pode mandar um direct também no nosso Instagram, mandar aqui nos comentários do vídeo no YouTube, fazer conexão através do Spotify. Seja um apoiador dessa causa, porque hoje, modéstia à parte falando, diante de tudo que a gente viu, nós somos um podcast referência no assunto, então a gente sabe dessa responsabilidade. E por isso que a gente resolveu retomar esse projeto com força total agora em 2025, para levar você mais informações, o que vocês puderem ter de dúvidas e surgirem dúvidas, obviamente vão surgir, pode entrar em contato conosco. Se a gente não tiver uma resposta imediata, a gente vai procurar a pessoa responsável por isso. Exatamente. E também surgiram temas. Exato. A gente trouxe esse agora porque foi uma curiosidade que surgiu. Foi até uma amiga minha que perguntou e a gente resolveu trazer esse assunto para explanar aqui no podcast. E a gente já tinha também algumas vivências com as nossas crianças sobre esse tema e quis trazer aqui para poder compartilhar com todos vocês. Exato. Vamos fazer aquele brinde, então? Vamos, com certeza, merecidamente. Aqui na geral, o nosso brinde. Mais um episódio concluído com muita alegria e sucesso. Muito carinho, feito com muito carinho para vocês, até porque a adoção é... Mais. Muito. Mais. Até a próxima. Até.